Louvado seja Deus, aleluia. Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Ebenezer, até aqui, nos ajudou e tem nos ajudado o Senhor nosso Deus. Louvamos o nome do Senhor que tem nos conduzido nesse momento a termos, apesar das circunstâncias, condições de estarmos engrandecendo o seu nome, sendo edificados através da palavra. Hoje já é o quarto dia em que nós estamos falando a respeito de batalha espiritual, de guerra espiritual. Você guerreiro, você guerreira, tem se preparado nesses dias para as batalhas da vida, e eu creio que o Senhor tem nos edificado, tem nos abençoado através dessa palavra. E esta é a última das quatro, e escolhemos, como os irmãos sabem, este tema para simbolizar este tempo, os filhos da luz contra o império do mal. E hoje especificamente estaremos falando sobre esse subtema, apropriando-se das armas espirituais. Caríssimos irmãos, há todo tipo de guerra. Nós temos guerras que acontecem e armas que fazem essa guerra que acontecem pelo ar, algumas que acontecem pelo mar e outras que acontecem pela terra. Não faz sentido que nós utilizemos, por exemplo, um tanque de guerra para bater um avião, não faz sentido que nós tenhamos então um tipo de arma que tem uma finalidade e nós utilizarmos para outra. Então, nós precisamos compreender que nós temos armas espirituais para lutar as batalhas espirituais. E é sobre elas que nós vamos falar nessa manhã. Vamos aqui utilizar um texto muito importante da palavra do Senhor, que é a segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versos de 3 a 5, diz assim a palavra de Deus: andando na carne, não militamos segundo a carne. Isso quer dizer, embora estando na carne, não lutamos segundo ela, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo sentimento à obediência de Cristo. O apóstolo Paulo nos diz também em Efésios, texto muito conhecido, que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Isso não quer dizer, irmãos, infelizmente, nós não podemos evitar termos inimigos da carne. Às vezes pessoas que desejam mal contra nós, pessoas que têm problemas conosco e que podem fazer o trabalho de nosso inimigo. Nós não podemos evitar ter inimigos, mas nenhum cristão pode ser inimigo do outro. Então, assim, a gente precisa compreender que, inclusive o Paulo escrevendo também aos Romanos, ele diz assim: olha, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Nós, crente pode ter inimigo, mas crente não pode ser inimigo de alguém, Isso é incompatível com a fé cristã. Então, segundo a carne, isso acontece assim, mas nós podemos ir em batalha e em guerra contra as forças espirituais, e para ir contra essas forças espirituais, como já vimos aqui, precisamos de armas espirituais. Então, se o inimigo é espiritual, então a guerra é no âmbito espiritual e as armas também são usadas no ambiente espiritual e precisam ser armas, então, espirituais. O que isso significa? Significa que durante determinados momentos nós vamos estar vivendo ataques neste âmbito espiritual. Alguns desses ataques, obviamente, repercutem na nossa vida normal, na nossa vida ordinária, e nós teremos que usar
essas armas espirituais para vencer essas lutas. Primeira coisa que nós precisamos compreender é quando estaremos em ataques espirituais. Como é que nós podemos identificar que somos vítimas, estamos sendo atacados do ponto de vista espiritual? Então, como eu sei que estou vivendo um ataque espiritual? A primeira coisa, o primeiro fator que você precisa entender para identificar isso, é quando você está vivendo, muitas coisas estão acontecendo erradas. Eu digo, muitas lutas, muitas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Nada está dando certo, né? Muitas coisas estão dando errado na sua vida. Significa que talvez, que provavelmente, possivelmente, você estará vivendo uma batalha espiritual. Como é que nós sustentamos isso biblicamente? Lembra de Jó? Lembra que Jó era um homem justo, era um homem temente a Deus, que se desviava do mal, contudo, as coisas começaram a dar errado em sua vida. Ele começou a perder os seus bens, ele começou a acontecer tragédias na sua casa, perdeu todos os seus filhos em tragédias. E quem sobrou, que foi a sua esposa, era inclusive o instrumento do inimigo para perturbar mais a vida de Jó. Então veja, estava tudo dando errado na vida de Jó. Então isso às vezes é sinal de que você está vivendo um ataque espiritual. Está tudo dando errado, não é uma coisa, não é outra, mas todo o ambiente, tudo está conspirando contra você, contra a sua vida, contra a sua alegria. E isso pode ser um indício de que você está sofrendo um ataque espiritual. A segunda coisa é quando alguns pensamentos estranhos acontecem. Sabe, quando você está, assim, do nada, você está, assim, sua mente está tranquila, não tem nada de muito especial acontecendo, e de repente vem aquele pensamento, você não sabe de onde vem. É o que o Russell Shedd chamou dos dardos inflamados do maligno, né? Então, aquela coisa que vem na sua mente, vem no seu coração. Será que é só comigo? Eu acho que não. Todos vocês devem ter passado por isso. Pensamentos que voam, né? Parece que estão aí, de repente caíram na sua mente, no seu coração. Pode ser um ataque espiritual. Uma terceira coisa é quando há constante e permanente falta de paz. Você está, sabe, às vezes a falta de paz é aquele árbitro no nosso coração de que estamos fazendo alguma coisa, de repente, fora da vontade de Deus. Isso pode acontecer. Mas quando isso perdura demais, quando isso é muito tempo acontecendo, talvez você esteja sendo vitimado por alguma opressão, por algum problema, por algum ataque espiritual na sua vida. Dessa forma, então, você identifica as formas que você está sendo atacado espiritualmente. Agora é necessário nós vermos em que tipo de ambiente esse ataque espiritual pode acontecer. Quais os ambientes nos quais as guerras espirituais devem estar sendo travadas? Primeira coisa é na ministração da palavra. Nesse exato momento em que você está aí na sua casa, várias coisas podem estar perturbando a sua atenção. Isso é um inimigo que muitas vezes não quer que você absorva isso. Ele não quer que você saiba das suas estratégias. E como ele é ladrão, como ele é roubador, ele exatamente ataca a semente que está sendo proferida, que está sendo semeada. E se você não estiver atento, se você não estiver atenta, você perde. E assim, Satanás, o nosso inimigo, então ele atua, às vezes, em momentos de ministração da palavra, e você pode ser vítima de ataque espiritual exatamente nesse momento. Por isso é o momento que você precisa estar vigilante, por isso que sua atenção precisa estar totalmente voltada para isso. Então se livre das distrações, concentre o seu coração, porque o inimigo quer roubar essa semente, mas você não pode deixar. Uma segunda coisa que pode ser, fazer parte do ambiente nos quais a guerra espiritual acontece, é na busca por Deus. É quando você começa a buscar a Deus. O diabo, ele não tem interesse que você aprofunde a sua relação com Deus. Ele não tem interesse que você ore
ele não tem interesse que você leia a palavra, ele não tem interesse que você se aprofunde no seu relacionamento com Deus, que você vai se tornar cada vez mais fortalecido e um oponente cada vez mais poderoso para ele. Então, pense que Jesus estava, nós vimos aqui o exemplo, há 40 dias de jejum e oração. Jesus estava buscando a Deus depois de tanto tempo de busca, é exatamente depois disso que ele é tentado. Então, na busca por Deus, muitas vezes nós encontramos, então, o ambiente em que o inimigo acaba por tentar atrapalhar o nosso crescimento, ele muitas vezes tenta nos desviar, né? Então, você já experimentou, obviamente, disso. Você está querendo reservar um momento de oração, aí toca o seu telefone uma vez atrás da outra, parece que todo mundo passa a lembrar de você. Você quer buscar a Deus e, de repente, você, exatamente naquele momento, vem uma pessoa e traz um ambiente de irritabilidade, pratica algum ato que te causa ira, que te desvia exatamente da sua busca. Isso muitas vezes acontece. Um terceiro ponto, um terceiro ambiente onde se realiza esse ataque, muitas vezes é depois de uma grande revelação. Olha só, parece paradoxo isso aqui. Mas vamos lembrar daquele episódio em que o apóstolo Pedro tem a grande revelação de que Jesus é a pedra sobre a qual Deus edificaria a sua igreja. Jesus edificaria a sua igreja através daquela palavra de Jesus, que ele disse, olha, a palavra que Pedro proferiu, né? Pedro disse, olha, o Senhor é o Cristo, Filho do Deus vivo. E ele tem essa grande revelação, o Senhor Jesus disse para ele, olha, não foi carne nem sangue que revelou a você, Pedro, foi o meu Espírito, foi o Espírito Santo que revelou. Então, nós temos muito claramente que Pedro teve um rompante de clareza, de revelação a respeito de quem era Jesus, né? Que era esta pedra principal sobre a qual ele mesmo edificaria a sua igreja. Coisa linda, coisa maravilhosa, só que logo depois o Senhor Jesus ali revela-se e revela também os propósitos de Deus através que seriam cumpridos através da sua morte. E Pedro tenta demover Jesus da sua missão. Pedro tenta dizer, olha, Senhor, nós não vamos deixar que o Senhor morra, nós não vamos deixar que as coisas aconteçam. E logo Jesus diz assim, olha, para trás de mim, Satanás. Então você pode, depois de você ter tido uma grande revelação, um grande entendimento, você está suscetível pela dispersão que causou. Às vezes a gente se sente muito grandioso, muito poderoso, porque tem revelações maravilhosas e pode ser que logo depois você seja assaltado por um ataque espiritual que leve exatamente você a agir contrariamente a isto. E por fim, nós temos os momentos de distração. Nós podemos ter momentos de distração em que, então, não estamos vigiando e sofremos ataques espirituais. Temos o exemplo de Davi. Davi deixou de ir para uma guerra, ficou em casa lá descansando, né? Tem crente que pensa que pode ter descanso para a fé, né? Que você entra de férias do trabalho, entra de férias de tudo, também entra de férias de ser crente, né? Tem pessoas que pensam assim. E é exatamente nesse momento de distração que o inimigo ele acaba trazendo oportunidades de queda, né? E você pode estar sendo atacado exatamente nesse momento espiritualmente, como aconteceu com Davi, e foi um desastre na sua vida aquela distração. Então, nestes ambientes e nestes momentos é que nós precisamos utilizar as armas espirituais. E eu quero destacar 3. Nós poderíamos falar de várias, mas vamos destacar 3 importantes armas espirituais que o Senhor nos coloca à disposição para que possamos vencer nesta guerra, vencer nesta batalha. A primeira arma que eu gostaria de destacar para você, é a oração. E, em específico, a oração pessoal. Nós já falamos aqui, né, Jesus estava em jejum e oração no deserto, vimos o quanto isso é importante, mas eu quero destacar esta oração pessoal,
porque é o lugar onde Deus vai definir, juntamente com você, vai lhe revelar as estratégias para você vencer as batalhas espirituais. Olha o que diz a carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 1, verso 9, diz assim: por esta razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e inteligência espiritual. Algumas traduções trazem entendimento espiritual. Paulo estava ali orando, pedindo a Deus que os irmãos estivessem cheios disso, e fez isso através da oração. Através da oração, nós passamos a compreender, nós passamos a ter entendimento do cenário. É como se você estivesse reunindo com Deus, para nessa reunião você sair de lá sabendo o que fazer. O exército, às vezes, ele pode estar perdido, um grupamento de soldados pode estar perdidos. Olha, que ordem que eu tenho que ter? O que é que eu devo fazer? Onde que eu devo atacar primeiro? Que tipo de comportamento eu tenho que ter para vencer essa batalha? Então, as estratégias, as formas de alcançar os objetivos, muitas vezes serão reveladas nesta oração pessoal que o Senhor Jesus tanto nos advertiu para que tivéssemos. Esse tempo no nosso quarto, esse tempo da intimidade, em que tanto desenvolveremos, nos robusteceremos da presença de Deus, quanto também teremos clareza sobre a sua vontade. E também temos a oração concordante. Irmãos, isso é uma arma muito interessante que nós podemos usar como igreja. Estarmos unidos no mesmo sentimento, com objetivos que nos trarão vitórias. Olha o que diz Mateus no capítulo 18, versos de 18 a 20. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo, se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Veja que quão grande responsabilidade o Senhor nos traz, em que reunidos tenhamos atos de unidade, tenhamos orações conjuntas, e quão poderosa é essa arma da oração concordante, que nos permite realizar coisas tremendas, coisas que impactarão no ambiente das trevas, e que farão com que este ambiente das trevas seja cada dia dissipado pela luz do Senhor nosso Deus. Essa é a primeira arma, a sua oração. Pratique isso. Busque no seu quarto, na sua vida íntima, relacionar-se mais com Deus. E busque também, junto com seus irmãos, travar batalhas conjuntas para que vocês possam realizar coisas tremendas no reino de Deus. Talvez a conversão de alguém, talvez a libertação de alguém, alguma coisa que você deseje muito e que você compartilha, e que esta oração concordante ligada possa ser ligada no céu, e enfim, Deus possa trazer a vitória sobre a sua vida. A segunda arma que eu gostaria de destacar com os irmãos aqui é o louvor. O louvor. Essa é uma grande arma para a libertação, irmãos. Nós temos o episódio que você pode ver aí, nesta imagem, de Paulo e Silas. Paulo e Silas são presos. Alguns estudiosos falam que essas prisões eram em grandes correntes, outros dessa maneira que você está vendo aí, mas era um lugar escuro, era um lugar frio. Eles estavam sendo colocados ali para definhar, e naquela circunstância eles tinham sido presos por uma injustiça. Eles estavam sendo vítimas de uma perseguição religiosa, estavam pregando o evangelho e foram presos. E diz a palavra do Senhor lá em Atos, no capítulo 16, versos 25 a 26, que perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos os escutavam. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto,
que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Veja que o louvor pode libertar tanto você quanto quem está próximo de você. O louvor é uma arma tão poderosa que ela pode extrapolar a sua vitória. Ela pode trazer também para as pessoas que estão próximas de você a ambiência favorável à ação de Deus. Meu querido, eu gostaria, e minha querida, de contar para você uma experiência. Eu, logo quando me converti, eu sofria de muitas opressões. Eu me sentia permanentemente acompanhado, permanentemente vigiado. Eu cheguei a ter algumas visões, eu cheguei a pensar que eu estava passando por um problema psiquiátrico. E certa vez eu estive num congresso, e assim, aquilo me incomodava muito. Eu estava já há algum tempo decidido em seguir a Jesus, mas sofria constantemente destes medos, dessas aflições, não gostava de ficar sozinho, tudo era motivo de agonia por conta dessas sensações constantes. E uma vez, um pastor num congresso virou-se para mim e disse: Álvaro, use essa arma do louvor. Cante um pouco e veja o que é que acontece. Veja se esse ambiente resiste a isso. E eu me lembro, irmãos, que eu estava sentindo um pavor muito grande. Eu cheguei a escutar algumas coisas, ver uma espécie de vulto dentro do meu quarto. Estava realmente muito oprimido. E eu comecei a cantar louvores a Deus. E inicialmente minha voz era embargada, minha voz era tímida. E depois eu comecei a cantar um pouco mais forte, um pouco mais alto. E aquilo foi enchendo o ambiente do meu quarto, enchendo o ambiente da minha casa. E eu me lembro, eu era adolescente, minha mãe chegou a sair do seu quarto e viu, né, estranhamente, eu, altas horas da madrugada, cantando, né, mas veja, queridos, que naquele momento nós sentimos tanto a presença de Deus, que eu tive a plena sensação que o céu estava dentro do meu quarto, e a presença de Deus foi tão gloriosa, foi tão grandiosa, que eu senti uma paz incomparável. Eu nunca senti uma paz tão profunda, tão tremenda em toda a minha vida. Foi a presença de Deus enchendo aquele lugar, abrindo os céus e permitindo que os anjos de Deus fossem limpando tudo aquilo que havia de contrário, que havia de negativo naquele ambiente. Meu querido, use essa arma. Louve a Deus, encha a sua casa da presença de Deus com louvores, com adoração. Não encha a sua casa de murmuração, de reclamação, mas use com poder este grande instrumento de Deus que Ele lhe oferece. Terceira e última arma, queridos irmãos, é a armadura de Deus, né? Este termo grego para a armadura é panóplia. A armadura, quando Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 6, a respeito dessa armadura, ele está falando de um traje completo. Então, trata-se de uma mesma arma, a arma só. E o apóstolo Paulo nos diz, em Efésios no capítulo 6, que nós devemos nos revestir desta arma, que é a armadura de Deus. E revestimento, nós precisamos entender que os soldados romanos, eles, na medida em que ingressavam no exército romano, eles tinham que usar essa farda ou esta armadura constantemente. Passava a fazer parte da sua vida. Durante um tempo, inclusive, este guerreiro, ele teria que se acostumar com o peso daqueles instrumentos que estavam ali sobre ele. Ele teria que acostumar, porque dali em diante ele seria identificado como aquele soldado e ele estaria então portando constantemente aquele uniforme ali para andando por toda a sociedade da época com aquela vestimenta. E assim, o que isso nos ensina? Que esta arma espiritual que
que o apóstolo Paulo, sobre a qual o apóstolo Paulo nos fala, deve fazer parte de nós, deve fazer parte da nossa identidade. Não é algo que fazemos uso esporádico, é algo que precisamos estar vestidos constantemente. Então, por isso o apóstolo Paulo diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus. E a primeira coisa que compõe esta armadura de Deus é o cinto da verdade. É a verdade. Efésios no capítulo 4, verso 25 diz assim: portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Falar a verdade. O cinto é aquilo que cobre, aquilo que sustenta a parte da parte inferior da vestimenta desta armadura, e você, exatamente com a verdade, está permitindo com este cinto, você está permitindo que o soldado tenha mobilidade, sem imaginar que aquela vestimenta irá cair. Temos também que esta verdade sustenta, este cinto também sustenta a bainha da espada. Então, a palavra de Deus, que é a espada que nós vamos ver aqui, é sustentada pela verdade, que é o próprio Cristo. Então, este cinto também simboliza o próprio Cristo. Nós precisamos nos revestir inicialmente de Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e ao mesmo tempo honrando este Cristo, não permitindo que sejamos assim surpreendidos. Durante todo o tempo precisamos carregar então nos nossos lábios, nos nossos comportamentos, a sinceridade, a verdade. Essa é a primeira arma. Perceba, irmão e irmã, que nós não estamos falando de coisas como, por exemplo, vamos pensar aqui que vamos batalhar espiritualmente fazendo congressos de batalha espiritual, ou vamos nos reunir aqui e começar a repreender o diabo, e nós vamos começar aqui a fazer atos proféticos ou coisas da natureza. Nós estamos falando de coisas que têm a ver com conceitos, e abraçando esses conceitos, abraçando essas verdades da palavra de Deus, nós seremos vencedores. Então essas armas são muito especiais e precisamos abraçá-las. A primeira é a verdade. A segunda trata-se do capacete, a segunda parte trata-se do capacete da salvação. Olha o que diz Romanos no capítulo 8, 16 e 17, diz assim a palavra de Deus: o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Você tem certeza da sua salvação, meu querido? Você precisa proteger. Olha, a cabeça é uma parte vital. Se você é atingido na sua cabeça, você não consegue lutar mais. E este é um ponto muito importante. A certeza, a convicção de que você foi lavado, que você foi remido no sangue de Jesus. Isso protege a parte vital da sua identidade espiritual. E você precisa tomar posse disso. Isso protege você do desânimo. Enquanto a verdade protege você da vergonha, o capacete, que é a salvação, protege você do desânimo. Muitas vezes pode se abater sobre a sua vida. Olha, eu sei em quem tenho crido, eu fui salvo, eu fui remido, eu fui regenerado, eu fui redimido do mundo, o Senhor me salvou, e Ele então me dá uma nova vida, uma nova oportunidade. Eu preciso usar essa arma, você também. Terceira arma, terceira parte desta arma poderosa, que é a armadura de Deus, é a couraça da justiça. Justiça. Olha o que diz o livro de Apocalipse, no capítulo 12, versos de 9 a 11, que foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamado Diabo e Satanás, que engana todo mundo.
Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele, e ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora é chegada a salvação e a força do reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, e a justiça de Deus, a consciência de que somos justificados por Deus, que o escrito de dívida que havia contra nós foi riscado, foi rasgado na cruz, deixa o acusador de lado, né? Então, o acusador de nossos irmãos é derrubado, e eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Nós temos, queridos, então, que essa ciência de que somos justificados, essa ciência de que fomos redimidos, fomos resgatados por Deus, esta ciência muito clara nos livra das acusações. Então, o inimigo está lhe acusando hoje: mas pastor, de vez em quando eu tenho escorregado aqui, eu tenho escorregado ali. Olha, nós não somos perfeitos, nós só temos que ter a convicção de que vamos continuar lutando, queridos, né? Caímos, mas levantamos para continuar lutando. E o que garante isso? A clareza de que o Senhor Jesus rasgou toda a dívida e que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, e nenhuma acusação pode permanecer sobre a sua vida. Livre-se da culpa. A culpa muitas vezes é o lugar que está nos mostrando um pouco de que há consciência em nós. Ou seja, se você não sente culpa pelo seu pecado, significa que você não está sentindo que está pecando. Então é importante que ela em algum momento atue, porque a presença do Espírito Santo, ela muitas vezes nos traz a sensação de que somos culpados dos nossos erros. Mas a culpa não pode ser cultivada, não podemos deixar que ela tome conta ao ponto de nos definir. Nós precisamos então colocá-la de lado, confiarmos na justiça de Deus, confiarmos que esta justiça foi consumada em Cristo, que não temos mais dívida nenhuma, e não permitir que a acusação do inimigo permaneça sobre nós. Mais uma parte dessa armadura são as sandálias do Evangelho da Paz. As sandálias do Evangelho da Paz. Os soldados romanos tinham nessas sandálias esses pequenos parafusos, né? Pequenas birras que faziam com que eles se sustentassem no chão. O que finca a nossa vida cristã neste ambiente do mundo, né? Para que não vivamos somente uma fé etérea, né? Uma fé que não repercute realmente em práticas de vida que possam ser verdadeiramente abençoadoras e ameaçadoras do reino das trevas. Nós precisamos então deste evangelho que nos finca aqui. A proclamação do evangelho é uma arma espiritual, olha isso. Muitas pessoas não entendem porque a necessidade constante de proclamarmos o evangelho é algo que nos protege, é algo que nos finca nesse ambiente, nos lembra da nossa missão. É para isso que estamos aqui, proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, calce esse evangelho da paz onde você caminhar, que ele lhe acompanhe, fincando você nesta vida e na sua missão para com esta vida e com este mundo. Por fim, irmãos, nós temos duas armas, ou duas partes desta arma que atuam conjuntamente. E atuam conjuntamente exatamente porque elas são usadas no momento da batalha. No momento da batalha. Elas não são armas passivas, né, que só nos protegem, mas são armas ativas que nos fazem diretamente ir ao combate, que é a fé e também a palavra de Deus. O que faz a fé? Nós já vimos aqui esses dardos inflamados do maligno que vem contra nós, esses pensamentos que você não sabe de onde surge. Contra esses pensamentos, como é que você se protege? Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso. Bendito seja o Deus e Pai que tem nos fortalecido, nos tem dado todas as coisas referentes à vida,
você usa a palavra de Deus, você usa aquilo que você acredita. Imagina se você tivesse a palavra de Deus e você não tivesse a fé. Não adianta nada. Você teria um conjunto de conhecimento, mas se você não acredita naquilo que você conhece, não faz nenhum sentido. Da mesma forma, se você tivesse a fé, mas não tivesse a orientação da palavra, também não faz sentido. Essas são duas armas que acontecem, que elas estão juntas, e assim como os guerreiros se defendem com o escudo e atacam com a espada, assim também, lembra de Jesus lá no deserto, também fazia isso, né? Ouvia aquelas coisas que o inimigo lhe propunha, barrava todos os ataques das suas falas, extremamente sofisticadas, mas o Senhor Jesus tinha esse escudo da fé e ao mesmo tempo tinha espada da palavra para vencer o inimigo. Queridos irmãos, eu queria deixar então um último versículo, que é o último conselho, depois desses momentos que nós vivemos aqui, pensando a respeito da batalha espiritual, e é este aqui, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nós muitas vezes nos especializamos, nós muitas vezes nos debruçamos sobre tantas coisas, tantos conhecimentos, tanta coisa que nós queremos absorver para conhecer mais, para fazer melhor o nosso trabalho, para cuidar talvez melhor da nossa vida, da nossa família. Mas nós precisamos ser despertados sobre a necessidade de nos especializarmos em sermos mestres na palavra de Deus. Precisamos conhecer profundamente a palavra de Deus. Eu quero inclusive desafiar você que em algum momento está sendo descuidado com a sua leitura diária da palavra de Deus, tem sido descuidado com a sua comunhão com Deus, com a sua devocional. Meu querido, você precisa ser um especialista nisso, nessa relação cada vez mais aprofundada, cada vez mais dedicada à palavra de Deus. Você precisa ser um mestre nessa palavra, estude essa palavra, dedique-se a isso, dedique seu tempo, dedique seu coração a isso, e você vai ter muito mais vitórias do que você já tem tido. Quero que você abra o seu coração, abra a sua mente, e que esse general, que é o Senhor Jesus, que vai diante de nós, nas nossas batalhas, possa abençoar a sua vida, possa abençoar a sua caminhada, e que possa lhe fortalecer dia a dia, que você revista-se dessa armadura espiritual e possa vencer todos os ataques espirituais do inimigo e do século que nós estamos vivendo. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua história, e que daqui para frente você esteja atento, vigilante e constante nas coisas de Deus, para a glória de Deus e para a sua alegria, em nome de Jesus. Amém?